Sem sombra de dúvidas, os insetos são espécies muito interessantes, com comportamentos e formas diferentes de viver. Sabemos das limitações de todas as espécies e criaturas existentes, até por questões ambientais, onde é um ciclo predatório. Mas em alinhamento com esses fatores está a facilidade e agilidade para que os insetos se tornem seres independentes na natureza, apesar de alguns viverem em colônias. Um desses imponentes insetos é a formiga, que possivelmente seja o maior e melhor exemplo de organização em sociedade. Existem vários tipos de formigas com diferentes modos organizacionais. Cada uma possui uma tarefa, o que facilita bastante o sistema social delas. A começar pela rainha. Ela é a responsável por literalmente iniciar o formigueiro. Assim que as formigas princesas se tornam adultas, elas saem do seu antigo formigueiro e se acasalam. Após a fecundação, algumas delas cortam as próprias asas e começam a construir a base do formigueiro. Um buraco com aproximadamente 30 centímetros de profundidade e com uma cápsula contendo fungos que virão a ser o alimento das formigas que vão nascer. Logo após, temos os zangões, machos responsáveis pelo acasalamento. Em um relacionamento destrutivo, após a fecundação, eles morrem e são descartados para que seu cheiro não atraia outras formigas e predadores. As enfermeiras, que têm o papel de cuidar dos pequenos ovos até as pulpas, onde já estão formados, porém não conseguem se mexer. As catadeiras ou coletoras de desejos, responsável pela organização dentro do formigueiro, elas removem todos os lixos para não causar mortes por infecções. Existem também os soldados. Cabe a eles a missão de proteger o formigueiro de possíveis ataques. Eles se organizam em defesas que partem da formiga rainha até as operárias que vão coletar alimentos. E por último, mas não menos importante, estão as operárias, responsáveis pelas coletas de alimentos e escavações de novos formigueiros e túneis. Papel muito importante, assim como os demais, para a sobrevivência da colônia. É importante frisar que nem todas as colônias de formigas se dividem com essas classificações e papéis. Em algumas, elas se dividem em 3 grupos que são a rainha, os zangões e as operárias. Neste caso, as operárias são designadas para as outras tarefas da colônia, e em outros casos podem existir as cortadeiras, ou machos caçadores. Para conseguir alimentos, algumas operárias se distanciam da colônia, deixando pelo caminho seu rastro de feromônio, um odor único e que somente as de sua espécie é capaz de detectar. Uma curiosidade é que as formigas são parcial ou completamente cegas, e é por esse feromônio que elas conseguem se identificar e locomover. Como citado no exemplo anterior, nem sempre as coisas acontecem como planejado. Outro exemplo é: quando uma formiga se perde, pode acontecer uma catástrofe, levando o formigueiro ao declínio. Isso porque, como as formigas soltam seus feromônios, elas deixam um rastro e as outras começam a segui-la. Em alguns casos, elas começam a andar em círculos, os chamados círculos da morte. Por estar desorientada e sentindo o próprio odor, a formiga começa a rodar em uma formação, atraindo mais e mais formigas. E a depender do período que fiquem neste movimento e do local, pode ser fatal. Pois se for em um ambiente aberto, assim que passar um vento, os feromônios deixados para trás vão desaparecer. Do mesmo modo, se passar muito tempo, perdendo a localização e exaustas, girando em um círculo que parece não ter fim, elas começam a morrer uma após a outra. Essa situação é muito rara de se acontecer, justamente por serem bastante organizadas. No entanto, quando acontece, em 90% dos casos pode acabar em terror. Este é realmente um universo repleto de curiosidades, e que ainda nos proporciona situações das quais ficamos surpresos e com um desejo maior de aprender. Gostou do vídeo? Comenta o que achou, e não esqueça de deixar o seu like e sua inscrição no canal.